Então, vou começar com a sua dúvida, super assim, direto, né? Você ficou com dúvida, era sobre a plataforma. Você quer repetir a pergunta, Mari? Eu queria saber o que agora eu tenho que fazer tendo a consultoria, né? Se eu entro na plataforma, se você vai marcar alguma consultoria, eu fiquei na dúvida. Tá. É o seguinte, então, vou falar sobre a formação, tá? Primeiro, o que que é a formação, Maristela? Lá você vai ter a parte teórica, lá no Nutro, plataforma Nutro. É para você entrar, para você pegar a parte teórica de toda a questão do bilinguismo infantil, do desenvolvimento infantil, e lá também você vai ter as atividades prontas para você aplicar. Quais atividades, Val? Você vai ter o modelo de aula de cada faixa etária, e você vai ter também sugestões de atividades para cada faixa etária. O que mais que você vai ter na Nutro? Você vai ter os flashcards, você vai ter histórias, projeto de histórias prontos, já tem, inclusive, lá. A parte de músicas e games, você também tem lá. E você vai ter um módulo lá que vai ser sobre aula particular. Como você vai ser uma professora de aula particular? Então, vai ter lá dúvidas como se eu abro o MEI, se eu não abro o MEI, se eu faço marketing digital, se eu não faço marketing digital. Então, tudo isso vai ter na plataforma e é o acesso, que também me perguntaram quanto tempo que você tem de acesso a isso. A partir de dezembro, quando eu colocar a última aula dessa versão 01, você vai ter 2 anos para acessar. Tá? Então, você vai ter 2 anos para você pegar ali e acessar tudo que você precisar. Ah, Consultoria. A consultoria, Mari, é só para essas 15 alunas que foi desse primeiro curso, da primeira formação, que vocês estão ganhando a consultoria particular. Essa uhum, consultoria, para que que ela serve? Você vai fazer essa consultoria ou para a parte pedagógica, ou para a tua parte de professora mesmo, sabe? De alavancar negócios, como a gente já conversou no seu caso, por exemplo. Então, essas uhum, 15 professoras, somente essas 15, elas têm esse benefício de ter uma consultoria particular comigo. Essa consultoria particular, ela é marcada, a gente agenda, então você tem que mandar uma solicitação para mim no privado, do tipo, Val, eu quero marcar a minha consultoria, já estou pronta para isso. E por que que eu tá. deixei para vocês marcarem? Porque tem, por exemplo, professoras lá que não estão dando aula ainda. Então, elas não acham que a consultoria para elas agora vai valer a pena. Então, elas querem esperar um pouquinho. Aí, você pode marcar essa consultoria até dia 30 de novembro, se eu não me engano, que eu coloquei lá no calendário. Então, até dia Hum. 30 de novembro, você pode marcar a consultoria e a gente Uma faz isso. consultoria. Uma consultoria individual. Tá. Individual, uma. Agora, Uhum, consultorias em grupo, que é o que eu chamo de encontros. A gente tem tá. todo mês. Então, todo Tá. mês a gente tem um encontro junto. Então, por exemplo, sábado agora nós temos os encontros, uma vez por mês que tem aquelas datas lá, todo último Uhum, sábado. E aí, tá. como que é esse encontro? O encontro ele vai funcionar assim. Primeiro, eu falo de um tema. Nesse sábado, a gente vai falar sobre o Open Class. Por que que eu vou falar de Open Class? Porque tem muitas professoras querendo saber como que ela se divulga na internet, como que ela pode fazer o trabalho dela ser mais conhecido, como que ela pode ter mais alunos. Então, esse vai ser o Uhum, nosso tema desse sábado. Depois tá. de falar do tema, vocês podem fazer a consultoria comigo também, tipo fazer Tá. perguntas e tudo mais. Além disso, aí agora eu coloquei esse Fact Teachers, que é você faz a pergunta, uma pergunta qualquer sobre o sala de aula, pergunta sobre o bilinguismo infantil, dúvidas, todas essas dúvidas vocês vão poder fazer. Vocês mandam para mim no privado e eu vou responder para vocês. E toda Tá. quarta-feira, nesse horário. Aí eu posso responder ao vivo, como eu estou fazendo com você, e é melhor que seja ao vivo, porque no ao vivo você consegue fazer contrapartida comigo, né? Uhum. Você faz a pergunta, eu respondo, você faz outra pergunta. Agora, se você não tiver Sim. no ao vivo, eu vou gravar.
Tá bom. Se tiver pergunta de novo, você manda para mim, eu vou anotar e vou responder aqui. Por que que eu vou Tá. fazer só na quarta-feira e vou deixar de ficar mandando áudios para vocês? Porque eu vi que tem perguntas que servem para as outras. E na hora que eu fui colocar lá no grupo, as pessoas não sabem da onde que surgiu a dúvida. Aí começou a ficar Uhum. mais enrolado, entendeu? Então, eu tive Sim. esse tipo de reclamação, que no grupo eu comecei a responder no áudio. Aí a pessoa pegou o bonde andando, falou, mas do que você está É. falando? Uhum. Aí começa a mandar para mim. Então, eu achei melhor a gente pegar todas as dúvidas e colocar aqui. De preferência, Tá. que as professoras participem ao vivo, né? Se Tá. elas não participarem ao vivo, aí vai ficar gravado aqui. Eu vou colocar lá no grupo, eu vou colocar tanto o áudio quanto o vídeo. Você vai poder assistir ou por vídeo ou pode ouvir só o áudio das perguntas principais, das respostas. Tá bom. Agora, uma coisa legal também, né, de quarta, é que você falou assim, ah, mas eu tenho uma consultoria só. Você tem uma consultoria individual, que é aquela consultoria que a gente leva 2 horas e meia, a 2 horas a duas Uhum. horas e meia para resolver um problema. Mas nas Uhum. quartas, você consegue fazer consultoria comigo, Tá. Uhum. né? Só que aí são consultorias mais curtas, mas você consegue, Tá bom. Tá certo? certo. Aham. Mais Tá alguma certo. pergunta? Não, acho que é isso mesmo. Agora eu vou pensar direitinho naquilo que a gente já conversou e vou tirar algumas dúvidas primeiro com você, que daí quando eu estiver também preparada A para consultoria, fazer né? consultoria, que eu acho que para mim vai ser mais voltado mesmo para coisa de montar o negócio e divulgar, entendeu? Porque eu acho que tem potencial aqui, mas eu ainda não estou sabendo como trabalhar com isso, Eu né? também acho. Eu também acho, concordo com você. E tem muita Então, oportunidade e você tem é, capacidade para fazer isso. uhum, Mas é uma coisa bem então, legal. aí eu vou pensar direitinho, quando eu estiver pronta, daí a gente marca, então, a consultoria. Enquanto Uhum. isso, eu vou ouvindo o que você está passando, entendeu? Para eu ir também. Quanto mais informação, melhor. Você vai montando, Sim. né, o Por seu. exemplo, o encontro nosso de quarta-feira, de sábado agora, interessa totalmente a você, entendeu? Uhum. Lá Dessa você quarta pode já eu fazer vou algumas participar. perguntas sobre o negócio. Você já pode amadurecendo algumas coisas por meio de perguntas, para que na hora que você for fazer a consultoria, você aproveite melhor a consultoria. Por isso que eu não marquei, eu Certo. não coloquei data da consultoria, do tipo assim, você Uhum. acabou de comprar a formação, agora você marca a sua consultoria, porque eu vi que as pessoas não estavam preparadas ainda. Hoje eu Uhum. fiz a consultoria com a Ana Paula. Uhum. A Ana Paula foi, Para acho que você ver, fica tanta mensagem no grupo que às vezes eu nem consigo ler tudo, ouvir tudo, entendeu? Porque é muito assunto, né? E de repente, se você for mais específico e falar às vezes uma vez só, de repente outra pessoa no final perguntou a mesma coisa que você já falou lá em cima e às vezes confunde um pouco, né? é por isso que eu resolvi fazer aqui. Porque aí você Uhum. assiste, você vê quais são as perguntas que estão aqui e pronto. Eu só quero ver se eu faço um roteiro, tipo, o que que eu respondi nessas perguntas daqui, entendeu? Tá, pra gente também saber sobre o que que é, né? Exatamente, porque aí você assiste só se você tiver interesse. Se tiver interesse, certo? Exato. Uhum. Então, hoje até está ficando até um pouquinho mais longo por causa disso, porque eu estou explicando realmente para quem for assistir essa sessão de perguntas, vai pegar a pergunta só disso. Tá Até a bom. segunda perguntas, eu vou fazer uma segunda gravação, eu vou até separar para não ficar também muito grande para quem for assistir ou ouvir. Porque aí eu vou deixar Tá. em tipo podcast também, MP3, que você pode só Uhum. ouvir. Você não Tá. precisa ficar parada para assistir. Tá bom.
Vamos testar assim. E aí depois Tá, aguardo seu feedback também, se ficou bom, se ficou melhor assim ou não. tá bom, tá Tá? certo, Então, eu te tá. espero A no gente se vê no sábado. sábado e depois na Uhum, consultoria. E vai me tá bom mandando as então. perguntas no privado. Tá bom, Val, obrigada, tá? Tchau, beijo, Mari. Beijo, tchau.